Começar por Yuri Alberto e também por Diego Palacios. Todo mundo sabe, o Yuri Alberto operou, né, fez uma cirurgia para retirada da vesícula, tinha algumas pedras ali, né, que fizeram inclusive o jogador sair no intervalo da partida contra o Grêmio, vomitou bastante antes do jogo e depois foi diagnosticado com as pedras na vesícula e teve que tirar o órgão. Agora, quando que volta, né? Quando que volta o Yuri Alberto? Quando a gente tem colocado aí 3 a 4 semanas. Né? Se a gente colocar 3 a 4 semanas em relação ao Yuri Alberto, nós, né, temos a certeza que ele não vai jogar nenhum mata-mata do Corinthians no mês de agosto, tá? Somente as oitavas de final. Grêmio, dia 7/8, tá fora, não vai jogar semana que vem. Partida de volta. Partida de ida, 13/8, contra o Red Bull Bragantino, também não vai jogar, né? Enfim, é o jogo das oitavas de final da Sul-Americana, tá? Esse jogo contra o Bragantino. Red Bull Bragantino na outra semana seguinte já do jogo de ida, né? O jogo de volta, dia 20/8, contra o Red Bull Bragantino, também oitavas da Sul-Americana, ele tá de fora. Tá de fora, claro, de vários jogos aí do Campeonato Brasileiro, inclusive domingo contra o Juventude, e o Corinthians ainda não tem para domingo, tá? O Romero, o Arthur Souza, aquele problema na justiça, enfim, vários problemas aí em relação ao centroavante, né? O Pedro Raul também com dores, não ficou nem no banco no último jogo, vai cair no colo do Giovani, que entrou muito bem na partida contra o Grêmio. Tá aí. Palacios, tá? Palacios, falei, né, tanto do Yuri Alberto. Palacios, a previsão, ele que já passou por 2 cirurgias, uma para correção, aliás, o Palacios deve voltar em novembro, tá? É a perspectiva do departamento médico do Corinthians, bem aqui objetivo e rápido para você. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos seguir falando muito, mas muito mesmo, do Coringão. Vamos lá, contrato do Hugo Souza, goleiro que tem se destacado, bela contratação do Corinthians, né? Jogador estava no futebol português, mas pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians, né? O Corinthians pagou uma grana, né, pelo empréstimo do Hugo Souza, né? O Corinthians pagou 200 mil euros, pouco mais de 1 milhão aí, para ficar com o jogador, né? E para manter o Hugo a partir de 2025, lembrando que, né, ele está emprestado até o final desse ano, o Corinthians vai ter que pagar 800 mil euros, tá? Esse valor muita gente já sabia, 800 mil euros, né? Isso aí, fazendo as contas aqui, vai dar 5 milhões de reais, tá? 5 milhões de reais, pô, vale muito a pena pagar 5 milhões de reais pelo Hugo. Eu só quero colocar o que eu apurei, tá? 60% dos direitos econômicos. Muita gente tinha falado 50%, pode passar a corrigir a partir de hoje, né, que foi publicado aí, eu tenho muita certeza dessa informação da minha fonte, tá? Então o Corinthians, né, para comprar o Hugo no final do ano, pô, se não comprar o Hugo, pelo amor de Deus, né? 5 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos, tá? Torcedor corintiano, notícia boa, velho, aumentou 10%, porque é 60%, nunca foi 50%, tá? Então, a notícia boa aí pro torcedor corintiano, que eu queria, né, passar para vocês em relação ao Hugo Souza. Vou fazer aquela pergunta, né? Vale 5 milhões por 60%? Eu acho que vale, mas eu quero a sua opinião. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando muito, mas muito mesmo do Corinthians. O Wesley recebeu uma proposta do Crystal Palace, time da Inglaterra, clube da Inglaterra, da Premier League, primeira divisão, claro. E a proposta é de 18 milhões de euros com mais bonificações, aquelas que os gatilhos, né, que vão aumentando aí o valor do jogador, tá? Quem trouxe essa proposta para o Corinthians, né, foi o Marcos, né? Lembra o Marcos lá da EMS, que eu falei que é o parceiro, né, do Corinthians, né? O Marcos Sanches, né, que é o parceiro do Corinthians, ele foi o responsável por trazer essa proposta. Não sei se o Corinthians vai aceitar, o Corinthians quer negociar o Wesley. Claro que o Corinthians faz esse jogo de cena, que quer 30 milhões, se não for abaixo de 25 não negocia, não é bem por aí. O Corinthians precisa muito vender jogadores, quer vender o Wesley, até o Bidon também está na pauta, e essa proposta quem trouxe aí foi o Marcos, né, da Marcos Sanches, da EMS, que ajudou bastante já
o Augusto Melo, presidente do Corinthians, também o Corinthians. Enfim, não estou falando que colocou dinheiro, quando o Igor, né, estava ajudando o Corinthians, Zevesbrook lá, quando o Igor estava ajudando o Corinthians, eu fiz questão de dizer para vocês, né, que ele estava colocando dinheiro, né, enfim, eu não tenho essa informação do Marcos ainda, eu tenho a informação que ele quer ajudar muito na base, inclusive ajudar o Corinthians a fazer contratações de jovens atletas, né, de revelações, atletas promissores. Eu acho que, né, enfim, uma parceria, né, em relação a jovens interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Trouxe a proposta para o Wesley. Você acha que o Corinthians deve vender o Wesley por esse valor? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, mas não esqueça de comentar. E vamos encerrar esse blend, né, falando da nova proposta do Corinthians a Gonzalo Plata. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. O Corinthians tem avançado a cada dia para tentar contratar o Gonzalo Plata, jogador que pertence ao SAD, né, da Arábia. O jogador que era de seleção equatoriana, né, não é mais, ficou fora da Copa América porque o treinador, né, cortou o Gonzalo Plata da Copa América por conta de uma baladinha lá com o Arboleda que ele foi lá nos Estados Unidos, enfim, antes da data FIFA, e agora o treinador, né, tá lá no time dele, né, como que é a vida, né, foi demitido, agora tá no time dele. Ele não quer ficar lá, ele quer jogar no Corinthians. Eu trouxe com exclusividade que ele tem ajudado. Essa notícia é tudo minha, velho. Depois, passam uns 2 dias, as pessoas dão a mesma notícia, é incrível. Como a notícia de hoje que eu vi aí do Michael. O Corinthians veio com o Michael uma operação cara. Tô trazendo isso, ó. Enquanto tinha gente falando que tá encaminhado, tá contratado, vai vir o jogador, tem novidade no fim da tarde. Enfim, aqui você vê a verdade, é na temperatura certa. E o Gonzalo Plata, o Corinthians fez uma proposta de 8 milhões de dólares, né, para contratar o jogador, e o Corinthians agora coloca gatilhos na proposta. O Corinthians usou a estratégia dos europeus. Achei interessante isso. O Corinthians usou a estratégia que os europeus fazem quando vem comprar jogador aqui. Então, para melhorar a proposta, tá? Para melhorar a proposta, eu não sei o quanto, né? Como a gente nunca sabe também, né? Os gatilhos quando um jogador é vendido, porque você nunca ouviu falar, chegou o valor do gatilho da premiação do Murilo, né? Do Moscardi. Você nunca fica sabendo isso, tá? Então, esses detalhes, é claro que eu não vou passar para vocês, porque eu não tenho, mas essa notícia é importante, cara. É até uma novidade, o Corinthians está se protegendo, né, para tentar trazer o jogador. Qual é a novidade? O Corinthians oferece o valor fixo que já ofereceu e oferece alguns gatilhos. Então, por exemplo, se o Gonzalo Plata atingir metas de jogos, convocações, gols, títulos, enfim, eu estou dando até exemplos, tá, gente? Eu não tenho isso tão especificado assim, mas eu descobri uma baita de uma notícia, tá? O Corinthians está até, né, copiando um padrão que é europeu para estar tentando trazer o Gonzalo Plata. Vamos ver agora se o clube, né, o Al Sadd, amolece, né, e cede, né, nessa proposta do Corinthians, porque pode subir no valor. E no futebol brasileiro, né, é mais fácil do que no futebol europeu. No jogador vingar, atingir as metas, ser titular, ganhar títulos. O Corinthians não ganha título há 5 anos, né, praticamente. Mas, enfim, ser convocado é mais fácil essas metas. Então, o Corinthians estipula agora as metas, tá? É um passo a mais para tentar fechar com o Gonzalo Plata. Notícia exclusiva, hein? Vocês, tá? Olha só, deixa o like aqui. Sobre Thales Magno, a gente sabe, o Corinthians abriu negociações com o jogador e também com o New York City, que é o time, né, dos Estados Unidos que disputa a Major Soccer. Enfim, é aquele joguinho de showball, né? Showball. Meu medo é esse. O jogador que vai para lá é jogador que vai para encerrar a carreira. Tudo bem que o Gabriel Pereira foi para lá, acho que já não tá mais lá, né? O Thales foi para lá, mas a maioria é jogador que quer encerrar a carreira e curtir, morar nos Estados Unidos, porque deve ser gostoso. O Thales Magno foi revelado no Vasco da Gama. É um jogador, né, jovem, tá? É um jogador jovem, o seu Thales Magno, não é, enfim, não é nenhum velhote, né? Pelo contrário, tem só 22 anos.
Pertence ao Grupo City, que não é fácil de negociar, e pertence ao Carlos Leite, que também tem as suas broncas aí, né, com a diretoria de Augusto Melo. Tudo bem que os investidores muitas vezes vão à frente dos negócios e acabam ajudando, né, pelo menos na primeira impressão. O clube, né, americano, ele aceita negociar o Thales Magno, só que esse clube quer ganhar uma graninha, né, não quer perder tanto, porque pagou para tirá-lo do Vasco 60 milhões de reais. Isso foi em 2021. Eu não acredito que ele tenha valorizado para custar mais, tá? 60 milhões de reais, nós estamos falando aí de uns 8 milhões de euros, ou 9. 9. Não, mais. Pouco mais de 9, porque a gente estava fazendo aquela conta que 57 milhões de reais que o patrocinador master, né, tá cedendo ao Corinthians para comprar o midiático, e claro que não é o Thales, a gente fazia a conta que era 9 de euros. Então nós estamos falando em 9 milhões de euros que foram pagos, né, pro New York City, né, tirar o Thales, comprar o Thales do Vasco. Cara, o Vasco, o Thales, ele fez uma temporada muito boa no Vasco. Eu tô falando muito boa. Muito boa foi uma, que eu me recordo. Acho que foi um período até que o Vanderlei Luxemburgo passou por lá e colocou ele para jogar. Acho que foi a melhor temporada dele. Depois ele é vendido, né, para Inglaterra. E o maior problema é que ele sofreu uma lesão no joelho, tá? E teve que, né, e ficou 5 meses aí sem jogar, quase 6 meses. Voltou a atuar faz 2 semanas, tá? Fez apenas 3 jogos. E desses 3 jogos, 2 ele entrou no segundo tempo, tá? 2 jogos ele entrou no segundo tempo e apenas um como titular, tá? Só para a gente entender, o Corinthians ele trabalha com 2 frentes, tá? Uma para comprar, mas vai depender do valor, porque o que me passaram é que o Corinthians fez aquela abertura de negociações, né? E o que mais interessa no momento é um empréstimo com opção de compra. Mas não está descartada a compra também definitiva. Então, gente, o Thales, se for por empréstimo, vale a pena. Eu acho que vale arriscar se o salário não for alto, tá? E melhor ainda se não pagar pelo empréstimo. Não sei se essa situação do Thales talvez seja a mais provável, a mais fácil ou a menos difícil, mas hoje não tem nenhuma contratação que eu falaria assim para você, ó, tá encaminhado, tá? Porque Thales, por exemplo, o Corinthians está tentando por empréstimo ou definitivo, tudo pode acontecer. Aí você vê, os caras pagaram 60 milhões, o empresário é o Carlos Leite, já começa a complicar. Michael, o cara pede 8 milhões de euros de luvas, mais 2 milhões e meio de salário. Esse cara é louco, ele não quer vir pro Corinthians. Esse menino só pode ter problema, velho. Né? O Gonzalo Plata eu vou explicar agora. Tá? O Cuejar, 2 milhões e meio por mês, não deve vir, não tem que vir. O Corinthians vai cometer um erro gravíssimo se ele fechar com o Cuejar. E não venham falar que ele ganha 900 mil, tá? Entendeu? O cara ganha uma grana na Arábia. E se ganhasse 1 milhão e 200 reais, ele tinha voltado do Brasil. Aí o Corinthians me oferece um pacote de 900 mil de salário, mais 1 milhão e pouco de imagem, de luvas. Meu Deus do céu. Ah, o Ramon Dias quer, o Cuejar quer. O Cuejar até parece que quer mesmo. E quem vai pagar o Al-Shabaab? Vai ser um Shazam da vida? Al-Shabaab! Aí ele aparece no CT Joaquim Grava. Vai ser assim? Não vai. Alguém vai ter que ir lá pagar o Al-Shabaab. Vai dar 4, 5 milhões de dólares ainda pro Al-Shabaab?
Vai pagar 2,5 milhões de salário para ele, vai pagar mais não sei para quem, e o dia que esse salário atrasar, não paga nunca mais. Hein? O dia que a folha salarial atrasar, não paga nunca mais. Entendeu? Se o Cuejá tivesse livre, eles já tinham aceito pagar isso. Se o Michael também tivesse livre e não tivesse pedido luvas, eles pagavam aí mais de quase 3 milhões por como Michael. Cara, isso aí se chama desespero. E quem vai pagar essa conta depois? Então o Corinthians quer o Thales Magno, porque certamente Michael deve estar, né? O Corinthians deve ter, ou deve estar pulando fora, é uma opinião, tá? O Gonzalo Plata, tem informação exclusiva para vocês, tá? Para não falar que eu só critico, eu achei interessante a nova proposta do Corinthians ao tanto clube, né? Ao SAD, não é o Al Saad, é ao SAD, tá? O Corinthians fez uma nova proposta ao clube árabe pelo atacante equatoriano de 23 anos. Essa informação exclusiva, eu vou te falar agora, né? O Corinthians fez uma nova proposta ao Al Saad. A proposta é o seguinte: o Corinthians já tinha oferecido 8 milhões de dólares. Eu acho que o Corinthians foi criativo, tá? Os europeus usam isso muito com a gente, entendeu? Tudo que é nesse mundo, nada se cria, tudo se copia. E até o apóstolo Paulo falou, né? Para a gente reter o que é bom. Então, tenha coragem, né, de copiar o que é bom, não tem problema nenhum, tá? Reter o que é bom. O que é bom é o importante. Seja meus imitadores, né? Também disse o apóstolo. Então, não tem problema. O Corinthians fez uma proposta oferecendo, além do valor fixo, o Corinthians fez uma proposta de metas atingidas, tá? De metas alcançadas, tá? Foi a proposta que o Corinthians fez pelo Gonzalo Plata, tá? Então, se ele atingir metas, né? Gatilhos, estava tentando lembrar esse termo, gatilhos, né? O Corinthians só não pode usar o gatilho com o Magno. Se usar o gatilho com o Magno, vai dar problema. O Corinthians usou alguns. O Corinthians está usando essa questão de. Eu falei no Blend, tá, gente? Quero agora repercutir isso aqui com vocês. Eu trouxe essa informação no Blend, tá? Metas, né, por desempenho. Cara, assim, eu não sei os detalhes da meta, tá? Mas imagino eu que seja por gols, convocações, títulos. Porque por jogos não, né? Na Europa ainda vale o cara colocar metas e gatilhos por jogos, porque a gente nunca sabe quando um sul-americano vai ter realmente um espaço lá no futebol europeu. É difícil, cara. É difícil alguém saber disso, tá? Não dá nunca para imaginar. Às vezes você acha que o cara vai ter espaço lá e não joga. Às vezes você acha que o cara não vai ter espaço e vira titular por lá. Eu acho a ideia muito boa do nosso, né, da diretoria do Corinthians, pensar em metas. O clube se protege um pouco também. Só que eu acho que a gente poderia tentar baixar esse valor aí fixo. Acho muita grana pelo equatoriano, mas muita gente diz que ele é bom. O Atlético Paranaense estava de olho nele, né, antes dele ir para o futebol europeu. E se o Atlético Paranaense ficou de olho em alguém, o Atlético Paranaense é meio especialista em contratar jovens atletas. Era quando ele estava surgindo no Independente Del Valle, o Atlético Paranaense queria contratar. Agora, o Corinthians precisa trabalhar, não é a longo prazo, não, é a curto prazo. O Corinthians precisa trabalhar essa questão. Sabe, você chegar lá e olhar o futebol sul-americano e contratar o cara no Independente Del Valle. Ir lá e contratar o cara no Banfield. Sobre o Wesley, é por 100%, tá?
O Corinthians ficaria com 70% desse valor. Só que tem os gatilhos e bonificações. Me falaram que se chegar com 20 milhões de euros, o Corinthians vai vender. E que não vão falar isso publicamente nunca. Publicamente o discurso sempre vai ser: quero 30 milhões de euros. Tem que ser idiota, né, para acreditar que realmente o Corinthians só vai vender o Wesley por 30 milhões de euros. Entendeu? O Corinthians tem uma proposta do Crystal Palace. Essa proposta veio por intermédio, né, do Marcos Sanches, da EMS. Tem uma ligação com um grupo de investidores de lá. Esse grupo de investidores quer comprar o Wesley para colocar no Crystal Palace, time que joga lá o Matheus França, que era do Flamengo, tá? E a proposta que está na mesa é essa. E eu ouso dizer o seguinte, hein? Tá? Ouso dizer o seguinte. Em relação ao Wesley. Até agora, tudo que você ouviu falar foi sondagem. A proposta nunca chegou. Nunca chegou. Não chegou proposta do Fenerbahçe, não chegou proposta do Nottingham, não chegou proposta de ninguém. Tudo. O Wesley tá em 300 times, mas não tá em nenhum. Não tá nem no Corinthians mais, tá na reserva. No time, né? Eu digo no time, não tô falando no clube. Então, o que acontece? O Crystal Palace, sim, por intermédio desses investidores, falou, ó, aqui, ó, nós pagamos isso. Eu ouso dizer hoje, as coisas podem mudar amanhã, tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu ouso dizer hoje que proposta mesmo só do Crystal Palace, tá? Que é um time, né, interessante, né, pro Wesley, e tá muito bem vendido, tá? Eu tenho essa opinião. 18 milhões de euros tá muito bem vendido. Muito bem vendido. Samir, fala da estratégia de treino do Wesley. Cara, o Wesley tá treinando em 2 períodos. Um período é fora do Corinthians, o outro período é dentro. É um jogador que mudou suplementação, se reúne com a nutricionista do Corinthians sempre, sabe? O fisiologista, tá tentando mudar, tá tentando dar a volta por cima. Mas eu acho que o Wesley ainda precisa de uma conversa para ser um jogador mais inteligente. Ele precisa ouvir. Eu recebi informações dentro do Corinthians, antes desse momento que ele tá querendo mudar, que se tá querendo mudar, é mudar para melhor. Ninguém quer mudar para pior, né? Mudar já fala, é uma mudança, mudar para melhor. Tudo bem, tem gente que muda para pior, mas ele quer sempre para melhor. Ele tá querendo mudar para melhor. E por que ele tá querendo mudar para melhor? Não só pelo que a gente viu em campo, mas pelo comportamento dele. Me falaram que ele é um cara difícil de dar ouvidos. Me falaram que o Giovani, meu irmão, você vai conversar com o Giovani, ele, moleque, sabe, inteligente. Ó, você tem que melhorar nisso. Ele, tá bom, vou tentar, tal, vou treinar. O Wesley virava as costas, meu irmão, não ouvia ninguém. Mas o Wesley pode melhorar, pode evoluir como homem. Isso aí ele vai evoluir, porque ele é jovem. Isso é certeza. Claro, se ele quiser, né? Ele vai evoluir como homem, como cidadão, como... Agora, dentro de campo, cara, ele tem que trabalhar muito, dar ouvido para os profissionais, as pessoas que estão em volta, para melhorar realmente. Parece que ele tá querendo, vamos ver.